Fala pessoal, seja muito bem-vindo para mais um podcast Café e Gestão. E hoje esse podcast tem um valor sentimental, pessoal e de gestor muito forte. Porque hoje eu tenho dois convidados especiais. Eles são os meus colaboradores mais novos do meu time de gestão. É o Fernando Bessegato e o Matheus Marchetti. Vocês vão ver eu chamando eles com um nome mais, digamos que, próximo, então não se assustem. E é interessante que esses dois não se enganem, tá? Porque essas carinhas novas geram muito impacto. Eu acredito que esses aí são os caras que mais geraram reflexões ideológicas, reflexões cristãs que eu tive durante minha posição de gestão. Bessegato, se apresente aí, cara. Tudo bom? Boa noite, meu nome é Fernando, eu tenho 20 anos, trabalho com o Carlão, estamos ali como analista na Senge Solar, né? Também sou graduando, estou fazendo engenharia mecânica. Legal. Sou católico, catequista também. Legal. E estamos aí para agregar aí na conversa, para conversar o que tiver. Não, vai ser bem construtivo. Vai lá, Marchetti. Bom, meu nome é Matheus Marchetti, não sei exatamente a pronúncia correta. Sou católico também, tenho 23 anos, também trabalho na Senge. Acho que um fato interessante que eu e o Fernando, nós começamos a estudar junto. Então, começamos a estudar junto engenharia mecânica na FAG. Por coincidência, ambos enviaram um currículo para a exata mesma vaga e ambos foram contratados, um como jovem aprendiz, outro como estagiário. Desde lá, eu acho que o Fernando e eu, a gente passa mais tempo juntos do que com a família, né? Porque a gente estuda junto, trabalha junto, então somos muito próximos. Eu acho que isso já diz muito, tem uma relação de complementaridade. Pô, Marchetti, você não me ajuda, mano. A quinta série, eu ia começar a série podcast e eu não consigo, velho. Não, mas o bom é que vai ser divertido, mas vai ter boas reflexões. Mas agora, falando sério, é interessante que vocês realmente são extremamente complementares. Chega a ser absurdo qual vocês conseguem ajudar um ao outro, né? O Fernando na linha mais do ser criativo, rápido, você é mais analítico, mais metódico para as informações. E é interessante que é muito o yin yang que se encaixa no sentido de serem, cara, colaboradores no processo de vocês, sabe? Vocês fazem um bom balanceamento de personalidade e eu acho que foi muito acertado contratar os dois, até porque eu entendo que isso a gente sempre incentivou dos dois trabalharem muito juntos, porque vocês aprendem muito um com o outro. Cara, de verdade, vocês são muito fora da média, assim, são muito acima, são bem outliers. Enquanto um tá no 10 de criatividade, você continua no 9, no 8 de criatividade. Mas enquanto um tá na assertividade no 10, o outro tá no 8, 9. E vocês foram puxando o perfil de um ao outro, sabe? E é muito bonito ver a evolução de vocês nesse processo. A gente trabalhou junto aí por volta de 3 anos. E foi uma honra trabalhar com vocês. E é muito bonito ver a história de evolução de vocês. Então, acredito que, cara, é muito complementar mesmo. E para começar, eu gostaria de trazer um assunto já polêmico de primeira, sobre geração woke. Talvez vocês não saibam, hoje existe uma sociedade. Por que esses caras estão aqui, tá? A gente entende que a nova geração, eu escuto bastante reclamação sobre a nova geração, mas eu entendo que é uma geração extremamente polarizada. A gente tem muitos bons profissionais, esses dois aqui são exemplos, eu falo da expressão faca na caveira, eles chegaram com a mente aberta e hoje são uns monstros, são as máquinas de trampo e resultado. Isso eu tenho orgulho de fazer parte, pelo menos de 1% da vida deles, no desenvolvimento deles. Mas, em contrapartida, a gente tem alguns exemplos de jovens que não quer muita coisa, que não está disposto, digamos, a pagar um preço, de evoluir, etc. E querem, digamos que, mais direitos, digamos assim, né? E aí, hoje existe uma polarização sobre a expressão woke. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de dar um contexto histórico, porque o woke ele tem uma história muito forte e bonita no seu início.
basicamente vem é o passado de acordar, né? Então é a expressão de acordados. E digamos que esse movimento aconteceu em 1940 com os afro-americanos querendo mais, digamos que, direitos culturais, né, de igualdade, etc. Porque existia uma distinção ética muito forte nos Estados Unidos nesse momento. E esse propósito era bem forte, né, porque é da igualdade, né, de brancos e negros serem uma mesma espécie e terem os mesmos direitos na sociedade. E tem uma história ali da escravidão que teve todo esse envolvimento. Entretanto, eu vou resumir a história, tá, gente? Entretanto, lá para volta de 2010, ali mais ou menos, houvemos alguns movimentos de 2014 para 2015, então, dos últimos 10 anos, basicamente, houve o próprio dicionário da Oxford trouxe o woke com uma expressão mais abrangente, como algo que englobasse outros movimentos. Era o movimento de gênero, o movimento sobre o meio ambiente, LGBT, desculpa. QIA+, eu nem sabia, cara, não consigo. Sobre justiça social. Então, quando houve essa ampliação do expressão woke, a gente teve uma rivalidade entre o movimento progressista e o movimento conservador. Até porque são duas linhas políticas. E a gente ganhou mais força nessa polarização, e eu não estou falando que isso é certo ou errado, quando o Trump assumiu, basicamente, os Estados Unidos, e ele teve um discurso muito contra o woke. E hoje a gente tem alguns influencers no Brasil falando que não há contrato ao woke, enfim. E aí, tendo esse contexto, nada melhor nem que falar com a galera da nova geração, que são vocês. Um tem 20, outro tem 23. E vocês têm bons posicionamentos, são exemplos de performance e de resultado. E de pessoas, bons cristãos também, então aprendi muito com vocês. E eu queria entender qual que é a opinião de vocês neste momento sobre geração woke. Sobre desde a história até agora, no ambiente, digamos, no meio brasileiro, mas também no âmbito global, nos Estados Unidos, que é um dos pontos que a gente consegue discutir. Acho que eu vou deixar o Marquete começar, que ele se emociona, né? Vai lá, Marquete. E daí depois eu dou uma acalmada no equilíbrio, né? Olha, eu diria que como a maior parte das pautas políticas nos últimos tempos, elas visam somente o ganho político. Então, não é como se, nossa, eu dou valor para esse grupo de verdade, mas não, esse grupo pode me agregar poder, popularidade, etc. Porque, principalmente, a pauta woke é uma pauta ligada à esquerda. Você vê que a esquerda, de lá para cá, de 150 anos, ela muda muito o discurso de uma forma muito rápida, porque você deseja o fim. Né? A esquerda tem um desejo de um fim específico e o meio ele é muito volátil. Então, Karl Marx, por exemplo, ele falava da revolução do proletariado. Então, ele tinha a visão de que o pai de família, trabalhador, ia ser o motor da promoção da sociedade que ele desejava. Porém, por exemplo, a escola de Frankfurt já discorda, que é uma escola mais recente, muito mais nova. Ela chegou à conclusão que não. O trabalhador, o pai de família, ele é resistente à revolução, à revolta armada, a tomar o poder. E eles criaram o conceito do lumpenproletário, que é o conceito de que quem vai mover a mudança da sociedade são os marginalizados. Então, quem é envolvido com prostituição, criminalidade, etc. Então, tu vê que o fim que eles desejam está aqui. Porém, eles falam, não, esse meio não dá, vamos buscar o outro. Tá, então só deixa eu terminar essa analogia desculpa. Eu faço da mesma forma para o movimento woke. Eles olham e falam, tem potencial para a gente crescer e ganhar atração política, ganhar poder, etc. Mas não como se aquilo fosse uma pauta que eles em si desejam. É mais um utilitarismo. Nós estamos defendendo isso porque nós ganhamos com isso. Mas se amanhã depois essa pauta não for vantajosa, eles, da mesma forma que foi feito no passado, vão largar e procurar outra fonte de água. Ah, legal. Então, em resumo, ao meu ver, que é isso. Legal. Então, em resumo, como a gente está numa posição, digamos que, de uma adversidade política bem acalorada, o seu ponto é que a esquerda ela se usa de narrativas
que geram, digamos, o direcionamento de um povo mais fiel, ali de um translado no sentido político, e se utiliza dessa narrativa. Em contraponto, querendo ou não, a direita se utiliza dessa narrativa para contrapor e trazer seu ponto mais de conservadorismo, né? Sim, um ponto que eu me lembro agora, essa pauta woke, ela é muito intimamente ligada a jovens, a gerações mais novas. Legal. A esquerda viu o potencial nos jovens quando teve eu não vou lembrar exatamente, mas na França, na década de 60, teve uma série de protestos na universidade que foi o que acabou tracionando a revolução sexual dali para frente. Que foi que, eu não vou lembrar exatamente em detalhes, em minúcias, mas tinha uma certa rixa, algum problema de que os dormitórios na faculdade eram separados em gênero, homem e mulher. Sim. E eles queriam juntar, fazer uma coisa só, e os estudantes se revoltaram, teve uma quebração de um monte de coisa, teve uma revolta dos estudantes. Aquilo acendeu uma luz muito grande, falou, opa, esse povo aqui é um povo que é revoltado, diferente do pai de família que tem filho para sustentar e não pode sair quebrando coisa à noite, esse aqui não tem nada, ele tem menos coisa a perder, ao mesmo tempo ele tem mais energia, ele tem um senso crítico menor, porque ele tem menos experiência de vida, então ele consegue se dedicar a uma causa com mais facilidade sem precisar se convencer daquilo. É aquele famoso termo, né? Não sei se já ouviu, a cruzada do homem solteiro. Uhum. Não, eu tenho essa ideia aqui, vamos fazer tal coisa, vamos lutar por tal e tal coisa. Tá. Você é pai de família. Não, eu tenho meus filhos para criar, não posso. Ah, não, você é velho. Não, teus filhos já estão autônomos, mas você é velho, você não tem aquela energia. Quem que sobra? Sobra o homem solteiro, que ele não tem nada a perder, tem energia, meio... Sem maturidade, Exato. mais fácil, mais maleável, mais Exato. conversível. Legal. Exatamente. A beleza do jovem é a força e a beleza do idoso é a experiência, né? Ah, é legal. basicamente isso. Mas eu queria complementar, porque essa questão da pauta woke, muitas vezes eles levam muito para a parte de uma vida muito de prazeres, de busca por prazeres e buscar essa satisfação nos prazeres. Então, de certa forma, é muito vantajoso para os governantes, para a esquerda, ou enfim, Uhum. se utilizar dessa pauta para poder ter um maior controle da população. Porque se você tem uma população que está totalmente focada em busca por prazer imediato, que não busca conhecimento, que não busca libertação, digamos assim, é muito mais fácil ter esse controle da sociedade, das pessoas, das revoluções. Então, isso fica... É um objetivo também, bom, seria bom para o governo. Ah, isso. legal. É uma ferramenta de controle de massa, essa linha de raciocínio que você está trazendo, que ela vincula ao movimento humano de estar sempre predisposto a, digamos, a dopamina fácil, que são os vícios, e naturalmente, digamos que líderes políticos estão te utilizando. Essa é seu ponto de reflexão. Isso. É realmente um bom ponto. Exato. O prazer escraviza de um jeito que é difícil de você combater, vamos assim dizer. Por exemplo, um cara que é viciado em crack. O cara vende a casa, o cara rouba as coisas da família. Te pergunto, quantas pautas geram desconforto? Quanto sacrifício uma pessoa está disposta a fazer? Se ela quer algo bom, ela não vai sacrificar os outros, vamos assim dizer, nesse sentido, né? Se ela deseja algo mais elevado, ela vai se doar. Então, a pessoa que ela busca o prazer, ela em si, ela já tem uma tendência maior a sacrificar o outro. Que é diferente de uma pessoa que busca se doar. Se você já se doa, ou seja, você se doar nada mais é do que você causar sofrimento a si próprio em benefício de outro. Então, a pessoa que se doa, ela tem uma resistência a esse tipo de movimento, de algo mais revoltoso, violento, etc. Ela tende a ser mais pacífica. A pessoa que ela busca o prazer, ela tem uma tendência maior a causar o mal aos outros para se satisfazer. Isso você vê com tudo, todas as áreas, vamos assim dizer, que o prazer toca. Legal. E na opinião de vocês, e aí olhando justo, vocês estão na faculdade hoje, então tem um acesso a jovens, diferentes, enfim, meios sociais, diferentes questões, diferentes bolhas, inclusive. O que vocês estão enxergando ali dos amigos de vocês? Como é que está essa proporção da linha, digamos que
woke, entre muitas aspas, e da linha mais conservadora? Como é que está esse cenário, na opinião de vocês? Em geral, as engenharias elas são um pouco melhores nesse ponto. Tipo, nós dois fazemos engenharia, então essa pauta woke, digamos assim, é muito menor a proporção. Agora, se a gente, por exemplo, transita ali pelos blocos de psicologia, saúde também, a gente saúde já começa... Também? Sim, começa a ter mais... Já começa a ter muito mais essas pautas, essa busca por prazer, digamos, mais evidente. Algo que me vem em mente é algo que o Platão tinha como ideia. O Platão, antes dele ser quem ele foi, ele viajou por todos os lugares do Mediterrâneo que tinha fontes de conhecimento. E nesse caminho ele encontrou muitos matemáticos, físicos e engenheiros. Não vou lembrar os nomes, mas provavelmente Tales de Mileto, Pitágoras, etc. E o contato com isso fez ele ter uma ideia na cabeça dele. Essa ideia levou ele, quando ele criou a academia, que era o espaço que ele criou para estudo, ele colocou uma placa na frente. Não entre se você não souber geometria. Porque o Platão, na concepção dele, ele viu que você ter uma noção da matemática, da engenharia, da física, de algo concreto, te causa uma conexão com a realidade. E que quando a pessoa não tem aquilo, ela tem uma facilidade maior de perder a cabeça e viajar. Isso, no caso, é o que você encontra em cursos de humanas. Você acaba tendo uma facilidade para você defender ideias mais distantes, vamos assim dizer, do que é concreto. E o engenheiro, por definição, ele vê número, vê problema e fala, tá, como eu vou mexer os números aqui para resolver esse problema? Então, ele é algo mais concreto. Por isso, esses cursos de exatas tendem a ter mais resistência. Agora, os cursos de humanas, geralmente, é o contrário. Tem mais facilidade. Legal. É porque já estão num ambiente de reflexão, né? Naturalmente, isso é o meio deles. E, cara, isso é muito verdade, porque existe um preconceito muito grande sobre universidades federais. E eu formei na Federal. Eu formei na Federal de Minas Gerais, né? Na Universidade Federal de Lavras, na UFLA. E é muito fato, cara. Isso faz bastante tempo, inclusive, mas existiam muitos movimentos de greve, enfim, movimentos mais, digamos, energéticos. Cara, galera de controle de automação, agrícola, sei lá, todas as engenharias, ninguém nunca tava, a galera tava em outro flow, a galera tava em laboratório, tipo, eu tava na equipe de robótica, meus movimentos, assim, era normal o pessoal não ter envolvimento. E aí o pessoal, quando fala que é universidade, já existe um certo preconceito, uma federal. Eu falei assim, cara, não é assim, não era no DEG, no Departamento de Engenharia. A gente tinha um outro foco. E é claro que, como vocês falaram, né, eles já estudam linhas de pensamentos que precisam de abstração. Eu tinha dificuldade, eu gostava de sociologia, mas eu tinha dificuldade de pegar a linha de raciocínio com o pessoal de sociologia. Então, basicamente, nosso cérebro é um pouco mais treinado. Mas eu gostaria de trazer isso agora para um ambiente mais, digamos, trazer para uma reflexão um pouco mais prática nesse momento. Porque... como eu sempre digo no podcast, o intuito do podcast é transbordar e semear na vida das pessoas. E aí, desde o CEO, o dono da empresa, até o estagiário, do especialista ao gerente e até os profissionais liberais, que é uma mistura de tudo isso, né? E trazendo para uma pauta mais prática do mercado de trabalho. Como que vocês estão enxergando a situação de vocês como nova geração frente a esse todo o movimento de polarização não vou falar de esquerda e direita, mas de uma parte mais liberal no sentido social e o outro lado mais conservador? E como que vocês enxergam esse cenário tanto de uma visão holística de cima, quanto uma visão do ponto de vista de vocês como oportunidade ou como dificuldade? Vocês conseguem trazer essa reflexão? Foi claro? Uhum. Legal. Creio que o primeiro ponto, eu concordo com a polarização. Eu vejo que nas gerações passadas é mais equilibrado. Mais brando. Na nossa geração, você vê uma tendência às bordas. Uhum. Então a gente tem um espectro político, vamos assim dizer, uma janela de Overton, não sei se já ouviu esse conceito. Uhum. A tendência é as pessoas se separarem cada vez mais para um lado ou mais para o outro. Uhum. Então, as pessoas que eu estudei, por exemplo, eu estudei em 3 escolas, então eu posso dizer que eu conheci muita gente da minha idade.
e turmas grandes. Então, é um espaço amostral bacana. Você vê que você tem assim, a moça feminista que está num relacionamento aberto, é a favor de um Estado extremamente gigante, e no outro lado tu tem um monarquista católico que é a favor de vender arma e, sabe? Começou. Já tava esperando. Vai lá, Matheus. E vai na missa todo dia, etc. E você vê isso um padrão. As pessoas cada vez mais se distanciando entre si. Sim. Então, tipo, tu vê amigo nosso, sei lá, o cara fala latim, fala francês, não sei o quê. Não, tem que ir na igreja, não sei o quê. Eu sou isso na igreja, sou aquilo, faço 1 milhão de coisas. Não, tem que estudar, vida intelectual. Não, esse negócio de festa aí não quer saber. E o outro lado, tu vê a pessoa totalmente entregue ao outro lado, né? Só vai em festa, sei lá, a pessoa meio... É triste de falar, mas é meio à toa, vamos assim dizer. Ela só quer saber dessa vida de conforto, etc. E é muito extremo. Essa polarização é muito clara. Eu vejo que isso leva a uma divisão de cultura. A empresa tem que entender. Eu acho que é difícil essas duas pessoas conviverem e trabalharem simultaneamente, conviverem no sentido, temos um projeto. Esse projeto ele pode ser abordado de várias perspectivas. Se você pegar esses dois para discutir, eles não vão se entender. Porque a posição está cada vez mais extrema. Cada vez mais extrema. Então, isso gera, a meu ver, na empresa, uma divisão. Qual segmento que ela quer seguir? O segmento mais woke ou o segmento mais tradicional, vamos assim dizer. Não acho que hoje em dia esteja muito extremo. Eu ainda acho que a parte do meio ainda é muito significativa. Eu acho que ainda é a maioria. Mas eu vejo uma tendência. Se você fosse fazer uma distribuição amostral, como que você distribuiria as polaridades e o meio? Eu diria que o meio ainda é uns 80%. Sério? Sim. Porém, 10% em cada lado. Só que o 10% ele é muito intenso nas suas afirmações. Entendi. Coisa que antigamente, sei lá, era muito, por exemplo, era muito difícil tu ver um jovem católico, não, tradicional, monarquia, missa em latim. Monarquia. Ele tá enfatizando a monarquia. Hoje, por incrível que pareça, é comum. É comum, só que não é a maioria. É um público pequeno, porém é um 10% que antes era 1%. Então, o 80% é o mais comedido, claro, alguns mais no meio, outros mais à direita, outros mais à esquerda e tal, mas os 10% nos cantos mais intensos. Realmente, quando eu digo intenso, é realmente intenso. Pessoas mais tipo convictas. Você, um exemplo. Tá, e você, Fernandinho, qual é a sua opinião? E só um comentário, eu vejo esse 10% dos dois lados aumentando e o 80% diminuindo. E a última coisa que eu falo, 10 anos atrás, tu ia numa missa, qual que era a chance de tu ver um jovem? Qual que era a chance de tu ver uma moça com um véu cobrindo o cabelo? Era muito pequena. Hoje, querendo ou não, tu vai em certas igrejas é até comum. E isso é algo que aconteceu muito recente. Legal. A gente tem, eu acho que a gente já entrou nessa reflexão da teoria do ciclo de mercado utilizando na sociedade também. Nós vamos falar sobre isso. Fala aí, Fernandinho. Eu acho que essa polarização tá visível para todos, né? Até um dos casos que aconteceu com o Charlie Kirk, né, que foi assassinado, teve muito claro isso, tipo, gente apoiando, nossa, ele morreu, comemorando. Nossa, que isso é absurdo. E com certeza. E o mesmo lado oposto, né, pessoas defendendo, não, como assim? E começando a atacar a esquerda, sabe? E inclusive denunciando esses que comemoraram, que até levou a demissões, que eu andei acompanhando algumas coisas no Instagram. Então essa polarização está cada vez aumentando mais. E isso é visível. Essas demissões já é um exemplo de uma seleção de cultura. Isso. Inclusive eu vi um vídeo de um empresário abertamente recomendando que não se contratassem pessoas de esquerda, que demitissem todos. Então tá ficando mais intensa essa luta, sabe? Legal. E aí, cara, se você for pagar a parte da reflexão, eu gostei muito da linha de raciocínio que o Matheus trouxe. É que se você pegasse uma empresa e colocar no mesmo projeto pessoas com, digamos, que são realmente polarizadas, a probabilidade de dar algum conflito é considerável. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que falar um pouquinho de maturidade, né? De saber respeitar, digamos, que o
a cultura e a posição, o livre-arbítrio do outro. Eu sei que isso não é fácil, mas tem um ponto bem relevante e eu gostei da reflexão, é que a gente, se a empresa tem uma cultura muito bem estabelecida, naturalmente ela vai excluir um lado da polarização. Então, se você tem uma empresa que ele tem valores bem estabelecidos, uma cultura bem estabelecida, seja para a esquerda ou para a direita, você vai ter esses caras das extremidades, digamos que confortáveis na posição, e também, ao mesmo tempo, sendo referências, e ao mesmo tempo, uma meiuca ali, né, os 80%, que vão se adaptar de acordo com as necessidades. Então, essa reflexão é interessante, porque a gente reclama, eu não estou reclamando disso, mas eu não reclamo porque eu tenho vocês dois de exemplo, inclusive. Nós temos uma série de empresários, aí a primeira, bateu, doeu, leva que é teu, porque se você está sentindo isso é porque você está falhando como gestor. A geração nova não quer saber de nada, a geração nova... Cara, não é sobre não saber de nada, é sobre uma geração que ela tem um posicionamento bem estabelecido e você tem que aproveitar que essa galera, ela tem, digamos que uma ideologia direcionada, tem um bom posicionamento e eles ao mesmo tempo são uma folha em branco. Porque, cara, se está alinhado com a cultura da empresa, se está alinhado com os valores ali da gestão, da direção, e eles se entendem, você tem uma ótima oportunidade de extrair o máximo de bons colaboradores, sabe? É uma ótima oportunidade de desenvolvimento. E aí, quando eu questiono para vocês, qual que é o ponto de vista de vocês quanto a oportunidade ou dificuldades, eu gostaria realmente de entender como é que vocês veem essa situação. Vocês entenderam a linha de raciocínio? Eu acho que assim, um primeiro comentário que eu faço, antigamente eu digo poucos anos atrás, eu via que a cultura da empresa, na parte que não tocava na política, nessa parte mais direita, esquerda, espectro político, etc., ela era muito utilitária. Então você pegava uma montadora de carro, tinha nos Estados Unidos uma propaganda LGBT, só que na Arábia Saudita, a mesma companhia, a mesma empresa não fazia isso. Porque ela falava, não, aqui eu ganho mais dinheiro fazendo isso, aqui eu ganho mais dinheiro fazendo aquilo. Eu vejo que hoje há uma certa tendência, não só utilitária, mas um pouco mais de vínculo moral. Não, eu quero fazer isso aqui por conta da moral. Por tu ter esse ímpeto mais moral, é algo que cria um vínculo mais forte. Se o seu vínculo, se a moral de vocês está alinhada porque vocês realmente defendem aqueles valores, a tendência é que aquela relação seja mais forte. Então, eu acho que isso tende a criar uma certa estabilidade maior na empresa em muito sentido. Se antes era só utilitário, não, mudava de ideia, só demitia e contratava outra pessoa, né? Uhum. Eu creio que isso cria um ambiente um pouco mais coeso, socialmente falando, dentro da empresa. Legal. Algo com menos conflito, etc. Amizade em geral são pessoas que se juntam com o mesmo objetivo, né? Então essa parte da cultura da empresa realmente é muito importante, né? E pode ser ou uma coisa boa ou uma coisa ruim, dependendo de qual lado você defende, vamos dizer assim, né? Legal. E vamos pro prático de novo, né? Se eu me colocasse no ponto de vista de vocês nessa situação, cara, eu tava dando risada, porque abre um mar de oportunidade absurdo pra galera mais nova, sabe? Porque realmente eu vejo muito, eu entendo o posicionamento ser 10-10, mas, cara, gente que quer trampar, que está disposto a pagar o preço, que está disposto a evoluir, passar pelo processo, e o processo não é agradável, são poucos. E esses que estão dispostos, cara, vocês são um exemplo disso, cara. Tipo, vocês estão 3 anos na empresa, já tiveram várias promoções, já tiveram a oportunidade de participar de projetos nacionais, internacionais, tiveram interfaces variadas, tem uma notoriedade muito considerável na empresa. Então, basicamente é porque vocês são bons profissionais, estão dispostos a pagar o preço. E eu vi esse processo, e não foi um processo fácil para vocês, eu tenho certeza disso, mas é visível como vocês estão desenvolvidos. Então, quando eu parto do pressuposto que existe uma galera que tem muita gente reclamando que não tem gente boa, na verdade, tem gente boa.
Só que tá difícil garimpar. Mas quando você acha, cara, é um absurdo. Chega a ser uma dádiva, assim, sabe? Porque realmente o pessoal que vem dessa nova geração, que estão com sangue no olho, como eu falo, com a faca na caveira, você tem uns tanques de guerra pra moldar e pra colocar no ringue, né? De fazer o negócio acontecer. Vocês acreditam que isso realmente é algo, é uma ilusão ótica minha ou realmente é uma oportunidade na opinião de vocês? Eu diria, parafraseando um economista que eu já citei para você várias vezes, que é o Schumpeter. Não conheço muito sobre ele, mas essa ideia dele é uma ideia que eu li uma vez num artigo muitos anos atrás, mas me agradou muito, que eu vi muito sentido. O Schumpeter falava que uma economia livre, ou que um capitalismo, melhor dizendo, é um sistema econômico insustentável. Não pelo insucesso, mas pelo extremo sucesso. Ele falava que um sistema livre, em que os empresários, etc., todo mundo tem liberdade, a economia consegue girar com fluidez, ele geraria uma prosperidade material muito grande. E que isso levaria a uma vida muito mais confortável e muito mais prazerosa. E que isso seria cada vez mais. Quanto melhor a economia ficasse, geraria mais prazer e mais conforto. E que por consequência desse prazer e conforto, o próprio prazer e conforto criaria um veneno na mente das próprias pessoas que compõem a economia e elas defenderiam hábitos e ideias que causam, vamos dizer, que são improdutivas, que só consomem recurso. A analogia que tu faz é, por exemplo, de uma levedura que está consumindo lá o carboidrato que tem no vinho. Ela produz álcool e ela vai se multiplicando, produz mais álcool, mais álcool, mais álcool, mais álcool. Chega uma hora que ela produziu tanto álcool que a própria levedura começa a morrer. É algo semelhante nesse sentido, como uma empresa que dá muito lucro e por ela dar muito lucro, você pode ter um monte de setor improdutivo. E por conta dessa situação, a nossa geração, ela viu um conforto e um prazer inenarrável. Não existe nenhuma outra geração no mundo, que só as mais novas, né? A nossa, no caso, é a geração Z e a geração Alpha que veio depois de nós, são as únicas que experimentaram isso, a geração Alpha mais intensamente. Mas, tipo, a sua geração, que é Millennial, você é de uma época que, sei lá, precisava fazer um trabalho de escola, tem que procurar um livro, tem que fazer alguma coisa. A nossa geração, ela não sabe o que é ter dúvida. Porque, eu quero saber o que é tal coisa. Pronto. Eu não tenho mais aquele desconforto de ter aquela dúvida. E, sei lá, quero comer alguma coisa. Não preciso nem interagir com o ser humano. Eu só digito com umas coisas no celular e a comida vem até mim. Então, a nossa geração, por conta do avanço tecnológico e por conta de outras condições, a gente teve muito prazer, muito conforto. Isso envenenou a nossa cabeça. Então, a gente não sabe o que é ter tédio. Porque a gente sempre tem Instagram, TikTok, etc. E isso, querendo ou não, envenenou a geração como um todo. Então, por isso que tem essa visão de que a nossa geração ela é ineficaz no trabalho. Porque ela viveu uma vida se embriagando de prazer e conforto. E hoje, quando você precisa fazer algo concreto, um sacrifício, a gente tem uma capacidade menor do que as outras gerações. E isso vale para nós dois. É uma luta para a gente conseguir se desenvolver essa capacidade. Fernandinho, antes de você entrar nessa reflexão, cara, é muito fato isso, né? Porque eu sempre falo isso pra vocês, principalmente pra vocês, porque eu tenho um amor muito grande pra nova geração, vocês, porque eu tenho uma gratidão e uma honra pros meus professores, pela geração mais antiga, que uma forma de, além de honrá-los e falar sobre eles, eu tento o máximo possível passar pra vocês. Vocês sabem como é que eu opero, né? Então, vocês sabem muito bem. Mas, cara, isso é muito fato que quando eu falo pra vocês, sempre, né? Eu falo, momentos difíceis fazem homens fortes fazem momentos fáceis fazem homens fracos fazem momentos difíceis. Ou, vamos falar de pessoas, né? Porque mulheres também, porque hoje a gente tá numa sociedade que compõe os dois. Então, pessoas, vou repetir em pessoas, né? Pessoas momentos difíceis fazem pessoas fortes, pessoas fortes fazem momentos fáceis fazem pessoas fracas fazem momentos difíceis. Isso é um ciclo. E aí eu gosto muito de economia, assim como você. Você é mais árduo para o liberalismo econômico, que é
que é diferente de liberalismo social, né? Diferente, um pouco, bem diferente. O liberalismo econômico, mas de toda forma, o Howard Marx fala que tem a teoria do ciclo de mercado. E isso, cara, é a exemplificação de um movimento também social. Então, isso não social, mas no mundo como um todo. Cara, você vai ter um momento de... Tem que explicar de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Já estava aberto. Existem os momentos de... Assim como as quatro estações do ano. Existe a estação primavera, verão, outono e inverno. No verão, topo, calor, produtividade, entre aspas. Daí você vem a primavera reduzindo, depois primavera, verão, vem o outono, depois do verão, inverno, que são os momentos difíceis, e depois volta de novo a primavera. Tendo isso em vista, a gente vê uma correlação sobre o mundo como um todo sendo oscilante. E aí o que me conforta é que eu acredito que nesse momento a gente está no vale ali do topo do conforto, e aí a gente está fazendo as pessoas mais, digamos, mais fracas possíveis para a gente entrar em algumas crises existenciais, políticas, financeiras e econômicas no geral, e que esses momentos são o que vai trazer as pessoas fortes de novo. Então é um ciclo. Se você parte desse pressuposto, até conforta um pouco. E aí outra correlação interessante, por que os brasileiros são muito fortes no mercado global em relação ao trabalho? Porque se a gente viveu só em crise, irmão. Os últimos 20 anos, teve 4 que foi extremamente positivo. O resto foi crise. Seleção natural. É seleção natural. Não, literalmente é uma seleção natural. Então, cara, isso é muito realista. E essa correlação ela é muito forte na natureza, na economia e no meio social. E isso faz com que a gente tenha, quem tem essa explanação, essa visão holística desses movimentos, traz uma consciência econômica e política social muito grande e a gente consegue se diferenciar. Isso é bem legal, cara, porque isso faz vocês, como uma nova geração, entendendo que, cara, é oportunidade. Ninguém quer trampar. É a hora de eu trabalhar, cara. É a hora de fazer a diferença. Isso é bem interessante. Vai estar com você, Fernandinho. Não, queira ou não queira, muito disso é por causa da própria tecnologia, né? Uhum. Então, o celular, a internet, ela trouxe muito essa dopamina fácil, né? Que é esse momento fácil que você estava falando. E isso acabou criando essas pessoas que só buscam prazer, só buscam dopamina, que, queira ou não queira, são pessoas mais fracas, né? Elas buscam aquela satisfação interna, mas não se doam, como a gente estava falando, né? Uhum. Para o próximo, não querem se desenvolver, isso até no meio profissional. Então, até pode acontecer de muitas vezes lá no trabalho, ela tá um pouco entediada, ela puxa o celular, começa a rolar Reels, Instagram, TikTok. Então, isso é bem visível, que a gente tá nesse momento mais fácil, que tá criando pessoas fáceis. Pessoas fracas, desculpa. E que talvez isso seja uma grande oportunidade para essas pessoas que se mantêm querendo uma busca por virtude, busca por crescimento. Então, acho que é uma boa oportunidade para se desenvolver, tanto intelectualmente, profissionalmente, economicamente. Legal. Vocês têm uma avenida, cara. Nossa, é absurdo quanta oportunidade vocês têm. É bem legal. E você fala vocês, mas eu tô na posição também. Porque realmente tem essa oportunidade não tão clara, mas existe essa oportunidade para mim também. Mas eu gostaria para voltar para o prático de novo. A gente está falando de agora dar conselhos. Vocês como... eu acho que a gente tem que ter humildade para escutar todo mundo, independente da idade, mas vocês têm uma bagagem, por exemplo, de conhecimento que eu tenho amigos de mais velhos do que eu que não tem. Então, a gente consegue escutar em relação a esses pontos. Cara, pensando no sentido do meio do mercado de trabalho. Se vocês tivessem que dar uma dica, penso que vocês são os conselheiros agora. Eu sou um estagiário que acabou de entrar na empresa que vocês estão trabalhando, vocês são um pouco mais velhos. Uma folha em branco. Sou uma folha em branco. E sou da meiuca ali, que não tenho nenhum posicionamento. Eu quero uma dica assertiva de cada um para minha vida profissional.
Eu sou um estagiário. O resumo Sim. é que você deve buscar a virtude e combater o vício. Nossa geração é profundamente desvirtuada e viciada. E você tem que lutar para combater isso. Quanto mais virtude e virtudes naturais você ter, melhor para ti, né? Porque você vê... Eu ia citar um caso pessoal, mas eu vou poupar. Por quê? Eu ia citar um caso de uma pessoa que trabalhou conosco. Um engenheiro. Tá. Nossa, explana. Você conheceu hipoteticamente. Vai lá. Hipoteticamente. Supondo, nunca vi. Nunca viu, vai. Que vivia uma vida de pouca austeridade. Era uma pessoa entregue aos prazeres. Uhum. Ele era um engenheiro. Tinha um conhecimento técnico muito grande. Mas se você, como empregador, visse ele e visse uma outra pessoa que sabe menos, tem um pouco menos de experiência, mas que tem virtudes naturais, é uma pessoa honesta, uma pessoa dedicada, uma pessoa que ela é senhor de si mesma, ela não é escravo das vontades, dos prazeres dela. Quem você vê como mais atrativo para um funcionário a longo prazo? A longo prazo, tu vai ver essa pessoa mais virtuosa. E isso é algo que a pessoa tem que ter em mente. Se você, que nem o nosso companheiro, se você só ter o domínio técnico e não ter as mínimas virtudes, isso eu falo, sei lá, virtudes, as pessoas pensam em algo muito grandioso, mas às vezes é algo simples, como você conversar com alguém, você ter uma capacidade de conversar com alguém. Sei lá, a gente conhece pessoas que têm uma formação absurda, acadêmica, mas o cara não consegue conversar minimamente. Então, eu creio que as virtudes naturais são um passo para uma pessoa desenvolver o técnico e desenvolver o pessoal. E ter uma posição de mais resistência, né? De ser mais capaz. Tá, vai lá, Fernandinho. Aliado a essa questão de busca da virtude, é muito importante a busca pela verdade, porque você não tem como saber o que é virtude, o que é vício, sem ter uma noção do que é realmente a virtude, o que são vícios. Então, junto com essa busca das virtudes, que é o principal, tem que ter uma busca pela verdade, buscar o que são virtudes, o que eu preciso desenvolver, fazer um exame de toda a sua vida, ver onde que você está falhando, onde que você pode melhorar, quais virtudes você precisa desenvolver. E nesse processo de adquirir virtudes, inerentemente você vai melhorar, desenvolver, tanto profissionalmente, como pessoa, como moralmente. Então, justamente essa busca pela verdade e busca pela virtude é, digamos que a fórmula do sucesso para você crescer e desenvolver. Legal. Foi assim que vocês evoluíram. Legal. Sim. Agora, vamos mudar o posicionamento. Eu não sou mais o estagiário. Eu sou o CEO da empresa, sou o dono. Preciso de uma dica incisiva, direta. Cada um de vocês. Essa é boa. Essa é boa. Quem sou eu para dar conselhos para o CEO, né? Eu, um mero plebeu. Por um CEO. De novo. Não vale a mesma. Não, calma. Queira ou não queira, que nem eu falei, essa busca pela virtude e pela verdade vai te desenvolver e também ajudaria na sua empresa, muito. Por quê? Por que eu digo isso? Basicamente, o que é busca pela verdade e pela virtude? É você ordenar a sua vida. Você gerar uma ordem na sua vida e gerar E para o crescimento da sua empresa, você precisa ter uma ordem também. Então, você precisa pegar essas virtudes e essa verdade e começar a aplicar na sua empresa. Então, criar uma cultura de valores, uma cultura de ordem moral, valores realmente firmes e verdadeiros para você estar desenvolvendo a empresa e os seus colaboradores também, queira ou não queira, para que eles possam estar crescendo junto com você e crescendo na sociedade. Resumo. Então, você direcionaria, concentraria esforço para construir uma moral e uma cultura para a empresa, digamos que nesse sentido mais firme de posicionamento na virtude. Sim. Legal. Gente, esses são os mais novos do meu time, tá? Só para deixar claro. Não...
Eu vou citar o caso de um primo meu. Legal, vai lá. Um primo meu, tem a idade do meu pai mais ou menos, lá 60 e poucos anos. Ele e a esposa dele, os dois têm mais ou menos a mesma idade. Certa vez eu tava conversando com ele, e eles não têm nenhum filho. Tava conversando com ele sobre vida profissional, a empresa dele, e ele falou assim: Não, eu não preciso trabalhar muito. Eu tenho lá minha empresa, eu faço o que dá para me sustentar, poder viajar, fazer minhas coisas. E não preciso muito disso, não preciso pensar no futuro da minha empresa, não preciso me dedicar para ela crescer. Ninguém vai dar isso. É um primo meu. A mesma lógica se estende aos funcionários. Tu prefere um funcionário que não tem filho, não tem nada, é a pessoa que não tem nada a perder. Esse meu primo é uma pessoa que não tem nada a perder. Se o Brasil for sepultado politicamente, economicamente, daqui 30 anos, ele não vai ter nada. Agora, se ele tivesse um filho, ele gostaria que a empresa dele fosse melhor, ele gostaria de ter um legado, uma continuidade. Então, eu faria várias perguntas para ele. Você, como dono da empresa, você prefere uma pessoa que está preocupada com uma continuidade, que está preocupada com o futuro, com criar um lugar melhor, ou uma pessoa que não se preocupa com isso? A pessoa que só quer o dela, não, eu tenho meu dinheiro, se o mundo acabar, para mim tá bom. Eu tenho minhas coisas. Porque, querendo ou não, esse exemplo, ele deixa muito claro. Né? Um caso pessoal, né? Só de você ter um filho, você tem uma preocupação maior com o mundo, com o país, com a situação do Brasil, etc. Porque, não, nossa, meu filho vai crescer num país violento, não quero isso. Não, não, meu filho vai nascer num país que totalmente depravado, não quero isso. Então, quem você gostaria de ter como funcionário? É um exemplo. Não só nessa parte de filhos ou não, mas em outras coisas. Prefere um funcionário que gasta as horas dele virando a noite numa festa, ou sei lá, um que acorda cedo para ir na missa? Uma pergunta. Sei lá, eu acho difícil um dono da empresa olhar e falar, não, esse aqui que vai na cachaçada é melhor. Eu acho uma decisão engraçada no mínimo. Eu creio que a cultura da empresa direciona a empresa para onde ela quer chegar. Se as pessoas têm propósito, se a pessoa tem uma noção, não, no futuro eu quero isso, por meu filho, para minha vida, não sei o quê. É isso que ele tem que buscar. Pessoas que têm um propósito, que têm um futuro. Coisa que, atualmente, na nossa geração, é difícil. Muita gente vive pelo hoje como se não houvesse o amanhã, né? Legal. Mas, keep calm, jovem gafanhoto. Porque eu entendo buscar as pessoas que têm um propósito, mas é importante para aquelas que não enxergam o propósito, construí-lo para trabalhá-las. Porque isso foi um processo que eu fiz com vocês. Então, quando eu perguntava o que vocês pensam, qual que é o objetivo de vocês de curto, médio e longo prazo nos one-on-ones, e o que era um curto, médio e longo prazo para vocês não tinham isso muito bem formado no início. Tava nebuloso. Então, partindo desse pressuposto, eu, em teoria, não deveria ter vocês no time. Calma. Sim. Mas eu tô deixando esse adendo para que quem está nos assistindo entenda que não as pessoas que só já enxergam o propósito, mas talvez as pessoas que estão dispostas a construí-lo. Isso é bem interessante. Porque, cara, se for para parar para entender, realmente, não é muito normal, não é cultural você ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Na verdade, isso é acultural, isso é nadar contra a correnteza. E quando a gente estabeleceu esse processo no nosso time, eu senti muita resistência em construir isso com vocês, com o time como um todo. Mas aos poucos, isso foi construindo, inclusive na vida de vocês. E é interessante que a visão do gestor ou do dono da empresa faz sentido construir este propósito e alinhado com o propósito da empresa. Muito simples. Se você quer prosperidade na empresa, se quer prosperidade na sua vida, prospera a empresa e isso tende a ser algo, digamos, meritocrata, se a empresa for meritocrata, que eu acredito na meritocracia, independente das condições, né? Assim, eticamente falando, obviamente. Então,
Esse parêntese é importante ser feito. Claro, aqui a gente tá generalizando e meio que abstraindo, né? O ideal é olhar caso a caso realmente. Então, você ter digamos, ir mais próximo daquela pessoa, né? Realmente conhecer quais são os desejos dela, o que ela quer ser do futuro, digamos, os valores dela, e tudo isso pode pesar numa escolha, por exemplo. Potencial. A potência, né? Tem pessoas que você bate o olho e fala, esse cara, ele não quer, ele é tipo resistente. Agora, existem outros que você olha e fala, nossa, esse cara aqui é uma terra fértil. Se cair uma boa semente, o negócio cresce e não para mais. Tá. Eu lembro, hein? Rapaz, eu acho que eu não. E eu tenho anotado ainda. Não lembro. Eu tenho os anotados no note. Só um breve comentário, né? Lembra que no início, a gente chegou na empresa fisicamente antes de você, né? E a gente tinha a nossa reunião, Carlão, assim, numa tela, e a gente olhando, falando, nossa, quem que esse cara é esse? Isso é verdade. Eu comecei, acho que eu comecei antes, acho que online, porque eu tava em transição, e depois vocês chegaram, né? Foi assim. Eu cheguei em agosto presencialmente, final de agosto de 22, e acho que depois de um tempo a gente começou a ter reunião com você online. Nós começamos na mesma data, só que eu, como era jovem aprendiz, tive um período de meio que curso online. Nossa, cara do céu, que burocracia, e eu cara. comecei mesmo presencialmente, acho que foi início de setembro, legal, por ali. Legal. E você logo depois entrou. Tipo, acho que na mesma semana. Eu cheguei, né? Vocês lembram primeiro ou não lembro? Em detalhes, né? Em geral, isso eu queria puxar esse ponto também. Em geral, pessoas mais novas, elas têm muita potência, mas têm pouco ato. Então, justamente, um dos trabalhos do gestor, na hora de contratar, tem que ser observar essas nuances de potencial que podem se tornar atos, tipo, resultados na empresa e naquela pessoa também. Legal. Isso é bem importante. Mas vocês lembram do ano? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu lembro. Eu perguntei exatamente, eu sempre faço essa pergunta, qual que são os objetivos de você, e faço inclusive nas entrevistas, tá? Qual que são os objetivos de curto, médio e longo prazo? Você lembra dos seus? Nessa época você não estava muito firme de querer vários filhos, você não tinha essa abertura. Graças a Deus mudou. Mudou. E você, mano, Fernandinho, cabeça voada, meu Deus do céu. Eu tinha 17 anos, pô. 17 anos. Mas foi muito legal ver o processo de vocês. Foi muito interessante. Eu tenho certeza que se eu perguntar o que vocês têm de planejamento de curto, médio e longo prazo, bate pronto. E aí, aproveitando o ensejo, quais são os objetivos de vocês de curto, médio e longo prazo? 2-1, right now. Assim, na cara dura. Mano, na cara dura. E vai ficar gravado, tá? Então, pense bem. Vou ter que reassistir depois. Vai ter que reassistir. Não, vocês vão assistir esse podcast porque... gente, assim, ó... esse é o nível de conversa que, às vezes, quando eu faço o almoço com o pessoal, é que a gente tem, tá? E chega a ser... É muito gratificante realmente conseguir fazer parte da vida dessa galera, mas também de estar junto, porque o que eu aprendo com esses caras é absurdo, tá? Eu tenho nenhum ego, nenhum problema de falar que esses dois são uns monstros e eu aprendo muito com eles. Então, te dei o tempo, tá? Pra você pensar. Eu sei que foi proposital falar sobre isso. Então, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Rápido. O primeiro de curto prazo. Se você que mora comigo, senhor Bruno, está ouvindo? Eu não acredito, mano. Eu moro atualmente com um amigo meu, né? Bom. Meu primeiro objetivo muito bom. É morar sozinho. Um abraço, Bruno. Muito bom. Segundo objetivo, autonomia financeira, né? Ser responsável 100% por todos os meus custos. Claro, eu sei que é difícil, né? Faculdade é algo muito pesado, especialmente engenharia, no nosso caso. E ordenação na rotina. Viver uma rotina de uma forma minimamente ordenada, né? De forma minimamente funcional. A médio prazo, ter um desenvolvimento intelectual considerável e constituição de família. A longo prazo... O que é constituição de família, Matheus? Casar e ter filho. Quantos? Quantos vierem? Quantos? Amém. Quantos vierem? É sim a resposta. É sim. Aberta a vida. Exato. Amém. A longo prazo, eu penso,
qual a melhor forma de eu usar os dons e as capacidades que eu tenho para cumprir a minha vocação no mundo. Eu creio fielmente que há em mim um propósito, uma vocação que toca o intelectual, toca a parte cultural, no sentido de produzir conhecimento, cultura, etc., até pelas pessoas que eu conheço, os meios que eu estou envolvido. Não está claro para mim como, no papel, mas a longo prazo seria trabalhar, ajudar de alguma forma a sociedade que a gente vive, propagando cultura melhor, conhecimento e boas ideias, trabalhando virtudes, né? Ajudando as pessoas a se aproximarem mais de uma vida verdadeira, se aproximarem da verdade. Esse é meu assistente de engenharia, gente. Orgulho. Não queira roubar. Tô brincando. Vai lá, Bessegato. Eu vou ser um pouco mais sucinto nos meus. A curto prazo é finalizar a faculdade. Acho que isso toma muito tempo meu ainda. Gasta energia, né, cara? Isso. E finalizando isso, eu vou ter mais tempo para me desenvolver intelectualmente, que é um dos meus objetivos. Legal. A médio prazo. Mas também constituir uma família é a minha vontade. Quantos a médio filhos? prazo. Aberto à vida também. Casamento católico. Um time de futebol de campo tá bom. Futebol de campo. Eu não duvido, velho. Daqui uns 10 anos o Marquete tem uns 8 filhos, velho. Por que não? Por que não? Isso aí. E a longo prazo... Se vira pra trampar, tio. Comprar uma terra, botar a piazada pra trabalhar, né? Carpir. Amém. Fazer bastante filho pra trabalhar. Exato. Fazer vários... Esse aqui vai ser músico, esse aqui vai estudar latim, esse aqui não sei o quê. Isso aí. E a longo prazo eu tenho essa mesma vontade de formação intelectual dos outros. Então eu tenho já no meu coração forte a vontade de criar uma faculdade, realmente. Legal, cara. A longo prazo. Então isso aí é um projeto que eu já tenho no meu coração e já estou trabalhando e pensando nesse assunto. Deus abençoe vocês. E vocês sabem que eu sei desse processo, né? E por que vocês acham que vocês estão aqui? Esse processo do que tu disse? Dos objetivos de vocês. Por que vocês acham que vocês estão aqui? Oportunidade. Network. Experimentar. Experimentar. Sabe por quê? Porque esse mesmo experimentar eu tive no início de janeiro com um amigo, sabe? Agora, só que eu sou mais velho. Eu tô dando a oportunidade de vocês experimentarem o que é construir cultura, valor, conhecimento para as pessoas. Uhum. Então, basicamente, eu tô honrando vocês, dando um palco aqui para vocês realmente entenderem se faz sentido esse estilo ou se não faz. E tá sendo bastante construtivo. Obrigado pelo trabalho com vocês. Inclusive, agradeçamos a oportunidade, né? Acho que posso falar pelos dois. Sim, com certeza. E realmente sempre é uma oportunidade muito grande quando você pode debater essas questões mais importantes, digamos assim. E também de estar falando aqui pro público, desenvolvendo a oratória, digamos assim. Boa. Então é sempre um desenvolvimento, né? A gente está sempre aprendendo. Eu acho que ambos, nós dois, né, temos um sentimento de pertencimento numa espécie de, vou dizer, guerra cultural, vamos assim. Uma guerra de ideias que acontece hoje e que nós dois sentimos que nossa vocação, ela encaminha para tocar parcial ou totalmente esse aspecto da sociedade e da vida. Legal. Porque, querendo ou não, eu acho difícil alguém conseguir dizer, não, a gente vive numa sociedade boa. Metade dos casamentos no Brasil acaba em divórcio. Metade das crianças nasce sem o pai. A violência aqui é maior que um monte de país somado. Insegurança jurídica, economia porca, falida. De mal a pior. Decadência. Tantos problemas, eu acho que se eu ficar falando todos os problemas, eu perco a voz. Você é muito bom, Matheus. Mas eu amo você, cara. Não tem feijão no mundo pra contar, né, os problemas. Não quer dizer. Não quer dizer. A gente não quer dizer um jargão nosso, tá, gente? É piada interna. Wagner, abraço. Tendo em vista essa situação dessa sociedade que a gente se encontra, eu acho que a nossa geração ela tem um sentimento de revolta maior. Porque a gente nasceu num mundo quebrado, já aos pedaços.
não foi que, sei lá, que nem uma pessoa que nasceu na década de 50 e viu uma pior, e foi ficando ruim, e querendo ou não, ela foi se acostumando lentamente. A gente simplesmente nasceu num país que já tinha 1 bilhão de homicídio, um monte de problema, e você olha pra sua volta, você vê tudo quebrado e fala, não, mas eu não quero isso aqui. Nossa, tá piorando? Não, como que vai ficar? Então eu creio que a nossa geração ela tem uma revolta natural que faz ela também movimentar para a polarização. Faz, no caso de nós dois, focar e ir para mais para esse lado, até pelas amizades. A gente tem um monte de amizade que nos move para isso. E eu realmente acredito que o maior remédio vai ser a formação intelectual de base, digamos assim. Então, justamente fazer essa educação de levar as pessoas para se desenvolver na virtude e na verdade. Então, ir aos poucos moldando alguns pequenos grupos que, conforme vai crescendo esses grupos de virtuosos e buscando a verdade, meio que espontaneamente a sociedade como um todo vai melhorando, entendeu? Acredito que essa é a nossa ideia principal. Digamos que um remédio para essa decadência que a gente vem vendo, né? Estamos muito longe, somos apenas uma caricatura, mas apenas uma caricatura. Perto. Mano, meu vocabulário melhora muito com vocês, velho. Vocês não estão ligados. Mas dentro da nossa geração, a gente até que tá razoável, né? Uhum. Até que tá razoável. Não, acho que dá pro gasto. Mas eu não sei, sinceramente, se nós veremos o resultado que nós desejamos. Não pela incapacidade das pessoas em se organizarem, mas por conta do tempo. Eu creio que a maior parte do resultado que nós temos um desejo em semear vai demorar muito tempo para surtir um efeito muito prático. Porque se tu for pegar Platão, principalmente, Platão era um homem, diferente de Sócrates, era um homem muito rico. Tinha muito dinheiro, muita posse. Das ideias dele, o fato dele ter dinheiro, ter poder na sociedade, aquilo ajudava muito ele, tanto para influenciar quanto para se proteger. E você tem uma hierarquia dentro desse plano de melhora cultural, vamos assim dizer, que tu precisa primeiro de uma classe intelectual, tu precisa de pessoas que têm inteligência, conhecimento e que conseguem formar outros. A partir da classe intelectual, você precisa de pessoas com poder ou com influência. Que são, vamos assim dizer, foram formadas pelos intelectuais. E a partir dessas pessoas, você, vamos assim dizer, projeta aquilo na sociedade. Você começa a ter uma dispersão dessas ideias nas pequenas partes da sociedade. E só aí tu tem essa mudança cultural. E isso leva muito tempo. Um exemplo mais claro que me vem agora em mente, o Aristóteles, que era da classe intelectual, foi tutor do Alexandre o Grande. Foi um grande imperador, foi um cara muito influente. Dele, para até tu fazer o Aristóteles, precisou de muito tempo. Do Aristóteles, para ele formar o Alexandre o Grande, etc., seus companheiros, foi mais bastante tempo. Do Alexandre o Grande, para ele deixar os frutos na sociedade, foi mais um certo tempo. Creio que para nós é semelhante na nossa ocasião de vida hoje, Brasil 2025. Você primeiro precisa formar um grupo de pessoas capazes, mentalmente falando, no sentido de que elas tenham conhecimento adquirido. Você foi muito educado. A partir disso, formar pessoas influentes e com poder, e não me refiro a políticos, tá? Eu acho que a solução não toca na política diretamente. Eu acho que a política é só mais um palco para expor ideias, mas que debater. Mas que a mudança real não vem exatamente dali. E a partir disso, pulverizar na sociedade. Porque é como foi feito no passado, né? Sei lá, tu pega uma ideia, o marxismo cultural. Foi primeiro Karl Marx que fez uma ideia, foi propagando para outros intelectuais, aí foi para, por exemplo, na Revolução Russa, com líderes políticos, no sentido não de eles terem cargos políticos, eram líderes na sociedade que foram propagando a ideia e acabou passando para a população, e a população acabou causando a Revolução Russa e construiu a União Soviética. Então, há uma hierarquia. E do Karl Marx para a Revolução Russa foi muito tempo. Mas, Marquete, eu entendo o seu ponto de velocidade, talvez a gente não colha isso, mas eu tenho um contraponto interessante para você.
Quando você traz a referência de Aristóteles para fazer essa conversão e Alexandre o Grande, etc., a gente está falando de um tempo que o conhecimento ele era muito mais lento e era muito restrito. Mas hoje, cara, a realidade é que nós temos um conhecimento mais fácil e uma facilidade absurda de criar movimentos com a conectividade, com a globalização, com rede social e internet. Então, talvez não seja tão demorado assim. E talvez, se realmente vocês acreditam no movimento, em uma construção dessa, é um momento apropriado para vocês discutirem e fazer essa ação ordenada em meios sociais, sabe? Sim. Por exemplo, em redes, por exemplo, eu acredito muito que, assim como vocês aqui em Cascavel, tem outros que são fortes no seu posicionamento, e, enfim, independente do qual, vocês conseguem gerar juízo e valor em cima das ideias, da didática, da construção, enfim, política ou econômica, enfim, que consigam influenciar. Vocês são bons, vocês têm embasamento e são bons, por exemplo, na oratória, que é muito importante no processo. Então, eu tendo a discordar quanto a impacto e velocidade. E, cara, eu acredito que seja possível. Vocês são muito novos. Vocês têm que ter na casa dos 21, 20, 23. E talvez, com o dobro da idade de vocês já tenham bons impactos na sociedade como um todo. Mas o ponto o sistema é muito forte, cara. Isso é uma realidade. É um exemplo didático e visível, é a história do BOP, né? Enfim, existe um sistema muito forte por trás, com suas entranhas, que caso realmente vocês tenham digamos que esse propósito de uma forma mais incisiva, acredito que vocês precisam ter a ciência que isso não vai ser fácil e aí já está o Carlos tutor / coach de vocês, que vocês precisam fazer isso com inteligência. E muitas vezes aí a reflexão que fica é que a inteligência não é uma polarização muito assídua. Eu acredito que exista âmbito para debate, eu não estou falando que isso não aconteça, tá? Mas um âmbito para um debate onde realmente a gente tenha muitas vezes uma construção independente da polarização. E talvez isso seja realmente uma oportunidade de construir de uma forma mais sutil. Isso eu não sei se vocês entenderam a minha linha de raciocínio. E o que eu quis falar para vocês em específico, né? Entendendo o posicionamento. Na minha visão, eu acho que está mais no meio termo. Uhum. Digamos que a gente tem uma oportunidade de ver uma influência de melhora, mas a gente não vai conseguir ver a mudança total. Consolidada. Isso. Sólida na sociedade. Mas quanto tempo vocês acham que é isso? Deixa eu dar um exemplo. Vai lá. Que eu lembrei que o Olavo de Carvalho fala muito que um dos motivos da esquerda ter crescido muito no Brasil foi por causa de uma forte organização e trabalho de intelectuais da esquerda, tanto na parte jornalística como na parte de faculdade, de ensino mesmo, e durante um período ali de 40, 50 anos, mais ou menos. Eu não vou lembrar exatamente o período. Então, durante esse período, eles conseguiram, digamos que, levar essas ideologias, essas ideias para frente, e a gente já vê umas influências disso no dia de hoje. Então, eu acho que justamente a gente vai ter a chance de ver uma influência e uma melhora na sociedade, eu acho possível, mas não totalmente consolidada, porque ainda tem muita degradação moral que às vezes é até muito escondida, que a gente não conhece, né? E apesar da tecnologia ter esse efeito de acelerar a propagação de uma informação, existe o fator contrário, né? No Império Romano, no fim do Império Romano, no fim da República Romana, quando você teve as grandes crises e você começou a ter comportamentos semelhantes ao que a sociedade apresenta hoje, sei lá, por exemplo, a queda de natalidade, foi algo que aconteceu no fim do Império Romano e no fim da República Romana. As pessoas começaram a ter menos filhos, porque não, filho dá trabalho, filho não sei o quê, quero curtir a vida, viver bem e tal.
lá naquela época, sei lá, quando que o Império Romano é criado, acho que era 30 antes de Cristo, alguma coisa nesse sentido. O cara que era idoso, ele era mais frágil. Ele ia morrer com mais facilidade, ele ia ser mais dependente fisicamente e, né, financeiramente, coisa que hoje, não. Hoje um idoso consegue ter uma renda a partir de, sei lá, ele é dono de um imóvel que ele nem tem trabalho físico, ele consegue manter a saúde até os 90 anos, então, querendo ou não, também a mesma tecnologia que acelera a informação, ela também aumenta a inércia da economia, que nem aquilo que eu falei no início. Uma economia mais produtiva permite mais comportamentos improdutivos. Então, a economia, ao mesmo tempo, ela permite que a nossa sociedade viva em ciclos. Fique numa inércia maior. Uhum. Tipo, porque antes, sei lá, o cara não ia ter filho. Beleza, o cara ia morrer, ter algo mais visível. Hoje, você olha, esse problema não é tão intenso. O cara não ter filhos hoje, ele sofre menos do que um cara no Império Romano. E no Império Romano foi algo que foi relativamente rápido, a crise. Legal. Dá pra dar até o exemplo de quando estava no começo do Brasil, né, que os casais faziam muitos filhos para ter poder braçal no campo. Então, conforme foi avançando a tecnologia, isso foi se perdendo, foi ficando também mais caro, digamos assim, ter filhos, né? Mas justamente essa cultura de ter menos filhos foi crescendo, né? Legal. Gente, agora saindo do âmbito moral, ético e político, econômico, e entrando no âmbito cristão. Porque, como eu falei, esse podcast não é meu, esse podcast é de Deus, eu sou apenas uma ferramenta. E nesse momento nós estamos com 3 ferramentas aqui para propagar a palavra de Cristo, né? Contem a história de vocês quanto ao viés cristão. Enfim, no caso, vocês são fortemente católicos, são bem posicionados. Eu queria escutar, assim, de uma forma mais breve, do que o quão o cristianismo em si é importante na vida de vocês e o quão vocês usam os valores cristãos como um propósito na vida de vocês. Começa, Fernandinho, vai. Tá bom. Você olhou, é que você... Bom, a minha raiz católica já vem desde a minha família, né? Então eu nasci em berço católico. Uhum. Só que, digamos que por muito tempo, nossa família foi meio que católico de BGE, digamos assim. Só pra ter só número. Não ia tanto à missa e tal, não participava. Isso mudou bastante quando a gente se mudou pra Natal, lá no Rio Grande do Norte. Porque, queira ou não queira, lá no Nordeste ainda tem uma fé muito forte e tradicional, né? I know. Sim, o Carlão aqui tá de prova. As 2 regiões do Brasil com mais católicos, o Sul e o Nordeste. Isso. Legal. Então, quando nós fomos pra lá, a gente viu essa fé daquele povo e isso, de certa forma, motivou a gente. A gente começou a participar mais, começou a ir mais na missa. A minha irmã, que também foi um grande instrumento disso, porque ela começou a participar de um movimento na igreja, que era o Yeshua, de dança mesmo, que elas dançavam na igreja. Então tudo isso foi trazendo a gente mais próximo da igreja católica, né? E desde então, cresceu também em mim uma vontade de buscar essa verdade, né? Então eu comecei a estudar, comecei a ir atrás... ver pregação, ler a Bíblia, e isso que foi me desenvolvendo e, de certa forma, criando esse amor pela Igreja Católica, essa vontade de querer realmente ser santo, né? Legal. E você, Marquete? Eu cresci numa família católica, vamos assim dizer, também semelhante ao Fernando, não algo vívido. Em certo momento da minha vida, por uma revolta, como todo bom adolescente, não tenho o que fazer. Eu não me revoltei. Eu virei ateu. Ah, você virou ateu, mano? Eu não sabia disso. Por bastante tempo. Quanto tempo? Quanto que foi até quando? Na verdade você me contou, eu não lembro. Mas eu não vou lembrar quantos anos exatamente eu fui ateu, mas eu era jovem.
Eu comecei... Eu era jovem. Eu era jovem. Era jovem. Eu tava lá. Não, agora ele tem barba, né? Tem até pelo branco no bigode. Ó. Agora Eu era um jovem. idoso. Um jovem O bom que é- senhor. O bom que a cabeça desses caras já não é de jovem, né? Mas Não, beleza. eu não gosto de ser associado com jovem. Isso aí... A beleza do jovem é ele acabar. Exato. Eu tinha que falar essa aqui, essa frase. Né? Essa frase é sua, vai, fala. É a frase dele. Vai, fala a frase. Então, o quê? A beleza do jovem. A beleza do jovem é você ver que ele está deixando de ser um. Isso. Já vai gerar corte isso aí, vai. Sim. Vai lá. Aí, nesse meu período de ateu, eu fui buscando muito a verdade, vamos assim dizer, buscando lei natural, também estudando sobre a parte política, cultural, econômica, etc. E lentamente eu fui tendo contato com certas ideias que eu olhava e falava assim, caramba, essa ideia é mais ou menos o que a Igreja Católica fala, mas eu fui tendo resistência. Eu falei, não, isso aqui não, vou deixar para depois, não quero enfrentar isso aqui agora. E eu fui tendo contato com certas pessoas, especialmente um compadre meu, que teve uma fase de revolta e ele foi para um mosteiro beneditino no Paraguai e teve uma experiência monástica. E ele depois voltou do mosteiro, convertido, e a minha convivência com ele, né, nós debatíamos muito, tinha muitos enfrentamentos ideológicos, religiosos, etc. E Você nem gosta, né, Marquete? não gosto. Tá bom. Isso aí, Marquete não, é o longe cara de mim. dos debates. Não, eu pacífico. Ô, Pra mim, a opinião do outro é... falou, tá falado, né? Nem questiona. Vai lá, Marquete. E ele foi um meio na minha vida, vamos assim dizer, para me aproximar mais da igreja. Daí a gente debatia sobre vários assuntos, sobre aborto, etc. Mas eu era ateu. Aí, chegou um momento da minha vida, ele foi, eu acho que o principal motor disso. Em certo momento da minha vida, eu olhei e falei, sabe, algo meio triste, assim, falei, caramba, eu não sou católico, mas todas as coisas que eu concordo é também a doutrina da igreja, mas como é que pode isso aqui? Tipo, os caras têm alguma coisa, né? Porque se eu descobrir que a verdade é isso, a igreja católica tá aqui, assim, quase uma sobreposição perfeita, tem alguma coisa. Tem alguma coisa lá, muito errada, eles não estão. Aí eu comecei a me aprofundar, etc. E fui lentamente me tornando católico pela razão. De olhar aquilo, ver bons frutos, ver fundamento, ver conexão com a lei natural, com a lógica. E a fé foi algo que demorou muito a vir. Até hoje eu tenho problema com a fé. Porque eu olho para mim, logicamente, e falo, não, isso aqui faz sentido, isso aqui é assim. Mas às vezes a fé me falta a fé. E é uma luta... Consciência, hein, cara? É uma luta eterna, né? Porque eu me aproximei do catolicismo pela lógica, pelo raciocínio de olhar e falar, isso aqui faz sentido. Então a fé vem aos poucos. Ela é um processo. É aquele ditado, né? Eu me converti em tal ano. Não. Eu estou em conversão desde tal ano. conversão é diária, né? Conversão Exato. diária, exatamente. Conversão é diária. E a conversão é diária, individual e a salvação também. Uhum. Sim. Legal. E, cara, que bonito mesmo escutar essa história de vocês. E eu fico muito feliz porque uma das coisas que falta bastante, não só na geração de vocês, na nossa, é sobre posicionamento. E vocês são muito bem posicionados, sabe? Dá pra enxergar que vocês são católicos, mas no fim das contas cristãos, pelos comportamentos, pelos atos, pelos exemplos, pelo todo o processo. E eu tenho que dar realmente essa honra para vocês, porque a minha decisão de voltar, porque eu dei uma desconectada, eu dei uma descolada do cristianismo como um todo, não só o catolicismo, mas o cristianismo. Não acreditar em Deus, mas ser à la carte, como você falou, só de IBGE, né? Foi racional também, foi interessante. E a gente entende que eu percebo nos movimentos cristãos, como um todo, que existe um movimento racional para voltar. Que é o ciclo também, né? Então nós temos no vale e está crescendo aos poucos, né? E no meu caso, eu faço um cheque de metas e um planejamento estratégico do meu ano de metas.
E uma das ferramentas que eu uso, que é bem simples, mas é bem tosca, parece ser bem tosca, mas ela é bem lúdica. Eu acho ela interessante, que é a roda da vida. E eu percebi que na minha autoanálise, na autocrítica, que a minha espiritualidade estava muito baixa. E aí eu comecei a colocar indicadores, KPIs, né? De ir na missa, cada... Tinha que ser o Carlão, né, cara? Tinha que ser o Carlão. Tinha que ser o Carlão, né? KPIs. É a maldição do engenheiro. É a maldição do engenheiro, da Quer exatidão. ver número em tudo. Então... Ele não consegue no mercado sem montar uma planilha. Não, ó, eu rezei 2 vezes essa semana. Mais ou menos isso. Eu falei tanto. Imagina. Então, eu coloquei como indicador inicial e cada 15 dias, depois toda semana ir para missa. E aí eu botei também como uma meta se abrir a oportunidades que relacionado ao propósito de Cristo, né? E aí eu me vi em muitos momentos com vocês lá no time, que eram, apesar da cabeça vazia naquele momento, mas vocês tinham um posicionamento forte. Teimosos. Não, posicionamento forte, não é teimosia. Não, teimoso é você. No caso, Só teima quem tá teimando Amém. comigo, né? Entendi. É isso aí. Não quer dizer, né? Obstinado é a palavra que eu gosto. Não é obstinado. Mas é uma boa palavra pra você mesmo. E aí eu falei assim, cara... Aí, olha os meninos me ensinando de novo. E daí eu voltei, criei mais reflexão, daí fui exercitando, construindo reflexão. E vocês participaram desse processo de uma forma indireta, mas participaram e eu tenho que dar esse bônus para vocês. E obrigado, gratidão também. E foi um movimento de racional também, mas também tinha uma influência em alguns lugares, principalmente no trabalho, e a gente foi construindo isso junto. Inclusive, o movimento mais forte aconteceu quando eu e o Felipe, a gente foi eu não sei como é que é o nome que se dá, sabe o David Leonardo? Ele acho que é um pastor, David Leonardo, que fala no YouTube. Eu acho que eu já ouvi falar. Então, ele é um pastor, e aí a gente, vamos lá, enfim, vamos escutar. Ele veio aqui em Cascavel, né? Ele veio em Cascavel, acho que 2 vezes. Foram numa pregação. Uma pregação, basicamente. Uma pregação, acho que é a melhor expressão. E foi legal porque uma das coisas que a gente recebe lá é sobre assumir tomar a decisão, que a decisão é muito importante, de retornar ao caminho de Cristo. E aí começou-se um processo, a gente em velocidades diferentes. Eu acredito que, assim como vocês dois são um bom par, que se balanceia, eu e o Felipe é mesmo alguma coisa parecida, sabe? E aí a gente começou o processo. E aí é legal que a gente teve a oportunidade, e isso tenho muito orgulho de falar, que nos últimos meses, inclusive, de a gente abrir juntos a Bíblia e discutir sobre passagens, sobre versículos, sobre o... Aí, Bernardinho, ganhou a nossa água. aqui tá feia. Né? Não, o bichão tem que ir no médico, inclusive, Bernardinho. Isso agora é ao vivo. Faz um xarope pra tosse. Amém. E a gente teve essa oportunidade de entrar em algumas discussões. Eu ainda acredito que... Acho que a mensagem é obrigado por me dar essa oportunidade de uma certa forma, trilhar o caminho espiritual e também ter vocês ali no lado. Mas também o moral, também a gente teve alguns momentos que a gente entrou em algumas reflexões também. E isso foi importante também no meu desenvolvimento. Independente de ser gerente, isso não faz... Mas eu tenho humildade para aprender com vocês. Então eu deixo o meu agradecimento para vocês dois, porque, cara, chega a ser... Nossa, eu tô muito orgulhoso e é orgulho bom, sabe? De estar fazendo esse podcast com vocês, porque é absurdo o quão vocês são bons, velho. Assim, e é absurdo o quão vocês são... Eu vi a evolução e o quão vocês são, apesar da idade, bons homens, sabe? Vocês têm uma maturidade fora da curva, vocês têm os resultados, porque eu enxergo os resultados. Eu ponho vocês à prova a todo momento. E é interessante ter essa partilha de conhecimento com vocês e também mostrar isso para o pessoal que está em casa, o como dá orgulho. A gestão tem seus ônus, mas tem muitos bônus também. Então, sou muito grato e honro muito pela vida de vocês, pelo conhecimento de vocês, por estar perto na caminhada. Enfim, depois de todo esse chororô... Me lembrou muito aquela frase de São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Legal. Então, de certa forma, a gente nunca
debateu sobre querer te converter, algo nesse sentido, mas, de certa forma, você vendo a gente, parece que surtiu algum efeito. Então, esses caras acreditam tanto naquilo, mas tanto... Não, mas não é sobre acreditar, mas eu acho até que um acalento. Um acalento. E fizeram bastante diferença, assim. Até acho que talvez pela construção. Acho que não foi a virada de chave. Acho que não foi isso. Sim, mas claro. fez parte do processo. E agora, caminhando para os finalmente do podcast, que é muito importante, eu vou botar vocês numa situação, digamos que interessante. Legal? Seguinte. Começar pelo Fernandinho. Para ele não ser influenciado pelo Marquete. Vocês, café e gestão. Então, partes do pressuposto que tem que ter um café na história, além do café visual que nós temos aqui e estamos tomando, inclusive. E vocês são bons seguidores, vocês bebem café tão quanto ou mais que eu. Não quer dizer, né? Eu não tomo tanto assim, não. Gostaria de voltar com vocês à reflexão desse café, qual que é o contexto. Então, é um café atemporal. Então, eu vou dar exemplo novamente... É enfatizado o Church. Eu posso tomar um café com o Church, 15 minutos. Vocês têm o poder nesse momento de Carlos se torna a pessoa que você quer conversar. Tá na cadeira aqui, eu desapareço e entra uma pessoa por 15 minutos, cada um individualmente. Quem seria Fernando Bessegato? Rapaz, que pergunta Ela é boa, né? capciosa, né? Você já tá ganhando tempo, né? Então, aproveite o seu tempo. Pode ser qualquer pessoa que já viveu na história. Fique à vontade. Olha, eu acho que eu tomaria um café com a minha família. Não, uma pessoa. Uma pessoa? Em específico? Uma pessoa. Rapaz. Tem que ser uma pessoa. E assim, Fernandinho, usa a carta bem, porque assim, ó. Entendi sua família, entendi. Mas usa a carta bem porque você já toma café, mas talvez na sua ancestralidade. Vai lá. É uma pessoa, bicho. Sim, uma pessoa. Uhum. Então, acho que a minha mãe. Eu escolheria a minha mãe. Mas você tá tomando café com a sua mãe, velho? Sim. Entendi. Por quê? Bom, digamos que eu poderia escolher qualquer pessoa na história. Até, inclusive, Jesus Cristo. Porém, o que Jesus Cristo veio fazer, ele já fez. Ele já se sacrificou por nós. Então, o momento mais importante é o presente, é o atual. Então, por isso que eu valorizo tanto a minha família, a minha mãe. Porque ela que me deu a vida, ela que me sustentou, ela que me deu motivação e força. E que, queira ou não queira, eu sou católico também por causa de uma influência dela, né? Legal. Então, eu poderia escolher Jesus Cristo, por exemplo, mas eu já tenho a Jesus Cristo, eu já tenho a palavra, eu já tenho a missa, eu já tenho a morte e ressurreição dele. E meio que ele vai voltar ainda um dia. Então, eu valorizo muito o presente, que o que precisa ser feito tem que ser feito agora, e com as pessoas que estão vivas e com as pessoas que eu amo e que estão ao redor de mim. Bateu, doeu, leva que é teu. Eu já roubei a frase, tá, ô Léo, do Uber. Cara, forte. Eu até me lembrei Forte. Que tem um santo, eu não vou lembrar o nome, mas uma vez chegaram pra ele e perguntaram: se você soubesse que você iria morrer daqui 30 minutos, o que você faria? E ele falou: não, eu continuaria jogando bola aqui. Ele tava jogando bola na hora. Eu continuaria jogando bola. Tipo, falar isso é você ter uma confiança tão grande em Deus que é inexplicável. Eu acho que eu queria ter essa confiança. Eu quero chegar ainda em ter essa confiança. Mas eu tô tentando caminhar nesse sentido. Mano, você viu que você ficou até trêmulo pra responder, eu tô tremendo. Que legal, mano. Parabéns pela resposta, então... foi muito boa. Marquete, você se emocionou nessa resposta e agora eu quero saber a sua resposta. Padre Pio. Padre Pio? Por quê? Eu creio que falar com o Padre Pio iria me ajudar no cumprimento da minha vocação,
da minha vida. Porque o Padre Pio era um cara que não foi um homem muito santo. Sei lá, as pessoas iam se confessar com ele, ele já sabia os pecados das pessoas. Sem a pessoa contar. O cara recebia lá uma locução e sabia das coisas. Então, ele era a história dele é uma pessoa muito impressionante. E se eu falasse com ele, tenho certeza de que aquilo ia me ajudar a cumprir meu propósito. Ele ia me direcionar para isso. Por isso eu escolhi o Padre Pio. Muito bom. Tem a segunda pergunta. Ah, lá vem. E é dentro do contexto. Embora, Seguinte, vocês estão nos dois... Estão na conversa ainda. Vocês estão aqui, ó, conosco. Sua mãe tá aqui. Uhum. E aí... O bom é que você pode exercitar esse movimento. Eu achei legal. Dá pra exercitar. Ela vai ler, vai escutar o podcast com certeza. Provavelmente. Com certeza. Ela vai jogar pra família toda. Vai. Vai mandar para mim, irmão. O BC Gato. Orgulho da mãe. O BC Gato do podcast, olha lá. Mas olha que bonitinho ele falando. Tô brincando, Fernandinho. Mas é verdade. Nós dois sabemos que é verdade. Eu também tenho uma igualzinho. Começa o ciúme do pai, da irmã. Eu amo todos vocês. É isso aí. Fernandinho, você tá nos últimos 2 minutos de café. Você tem uma pergunta só. Você pode fazer uma pergunta, cara. Só você pode fazer uma pergunta. É a última pergunta. A última. Rapaz. Última pergunta. Qual seria a pergunta pra sua mãe? Posso pensar um pouquinho? Pode não. Bateu, doeu. O Marcote tá na vontade, né? Mas... Eu já tenho aqui engatilhado. Acho que eu perguntaria como amar de verdade. Tipo, acho que é a pergunta mais importante que eu poderia fazer. Como amar o outro, como amar a Deus, como amar o próximo, como exercitar e desenvolver isso. Acho que é a pergunta mais difícil de se responder. Mano, o Fernandinho deixou especial pro final do podcast, né? Não, olha. Tome. Me inspirei, né? Essa água aqui trouxe a clareza. Recebeu a luz, assim, baixou nele. Amém. Eu pediria... Estou no caminho certo? Somente isso. Última pergunta. Estou no caminho certo? Se sim ou se não, já diria muita coisa. Reflexivo? Sim. Boa. Então vamos realmente pros finalmente. Vocês dois, eu vou rasgar cedo aqui à vontade. Cara, eu me arrepio de ter a oportunidade de uma forma diferente de compartilhar com você e com todo mundo que está assistindo esse podcast o como é, cara, eu não consigo nem transparecer isso em palavras, mas o quão é gratificante ter esse tempo com vocês, até porque vocês sabem o contexto que eu tô vivendo. Talvez é como se fosse um The Last Dance ou um Até Mais. Porque vocês dois, cara, vocês são de verdade mesmo, acho que a tradução de uma evolução de pessoas que eu tive a oportunidade de, pelo menos, ajudar um pouquinho, sabe? Porque vocês me conhecem muito bem. Penso num cara que gosta de evolução e de performance. E vocês viveram um processo junto comigo. Eu sei o quanto o Marquete sofreu naquela fábrica, desenvolvendo caixa, montando pallet, que é a base do engenheiro de produto. Eu sei o quanto o Fernandinho já se debruçou sobre algumas loucuras, uns projetos impossíveis aí Sala juntos. do caos. Sala do caos. Vocês passaram por muitos processos comigo, inclusive grandes adversidades. E, por incrível que pareça, apesar da idade, vocês foram que mais se adaptaram e que evoluíram juntos. Eu vou compartilhar isso, Marquete, então não se sinta, talvez, tímido. Mas o Marquete, a gente fazia o one-on-one com ele, cara. Ele falou assim, não, põe pressão.
Eu gosto, vamos lá. É isso aí, eu tenho que andar. Vamos, Faca na caveira. Faca na caveira. E o Fernandinho, do jeito dele diferente, inovador, enfim. Cara, eu de verdade, eu sou muito grato por ter dividido uma parte da minha vida com vocês. Vocês não têm noção, talvez vocês não tenham noção, o quanto que é gratificante ter vivido com vocês, ter partilhado momentos, desafios, e como chega a ser orgulho trabalhar com vocês, sabe? Eu não consigo explanar isso, cara, de verdade mesmo, porque vocês, apesar da idade, vocês são um exemplo para mim de desenvolvimento. E por muitos momentos eu me senti muito fortemente desafiado no sentido de assim, pô, se eu tenho um time tão bom, eu não posso ser ruim. Se eu tenho um time tão bom, eu tenho que acompanhar esses caras para justificar eu ser o gestor deles. E vocês me botaram muito à prova, cara. De verdade mesmo. Tipo, quando começou IA, eu vi o Fernandinho e você trabalhando com IA. Eu falei assim, mano, eu tenho que ser referência para esses caras, eu tenho que construir para eles. Pô, tipo, em vários sentidos, vocês me motivaram, não no sentido de, eu preciso ser melhor que eles, porque meu trabalho como um gestor é fazer que vocês sejam muito melhor que eu enquanto vocês estiverem na minha linha temporal. E disso, hoje, depois de 3 anos, se vocês continuarem no caminho, e esse é minha dica, mantenham o caminho, isso eu não tenho dúvida. De verdade mesmo. Vocês vão ser muito melhor do que eu tecnicamente, vocês vão ser muito melhores gestores, vocês vão empreender mais cedo, vocês vão fazer muita coisa melhor. E, cara, obrigado, velho. Porque um pagamento de um bom gestor é ver resultado, velho. E ver resultado prático, visível, em pessoas. E isso eu vi em vocês. De verdade, coração, obrigado por poder compartilhar momentos com vocês. Tanto de trabalho, tanto de discussões, tanto de cristianismo, tanto nesse momento. Porque é muito sincero de coração, sabe? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Porque por ter tido a oportunidade de trabalhar e viver com vocês. É de coração. O prazer e a gratidão é recíproca. Acredito que podemos estender a gratidão, porque queira ou não queira, como nosso gestor, você foi o fogo que nos forjou, a pressão. Então, você foi muito importante pro nosso amadurecimento, acho que principalmente o meu. Então, de coração também, a gratidão é enorme. Um comentário interessante, nossa primeira e única experiência profissional. É verdade. Obrigado, galera. Verdade. Pessoal, esse foi... Não, tô até arrepiado, velho. Obrigado mesmo, de verdade, por isso. Isso me mostra que eu tô, de uma certa forma, no caminho certo. De verdade. Para isso é uma resposta de oração, inclusive. Amém. Amém. Pessoal, depois de um fechamento, digamos que um pouco triste e emocionante, esse foi mais um Café e Gestão. E eu realmente desejo que, se você é gestor, se você é dono de empresa, se você é um profissional liberal, se você tem um time, que você tenha a oportunidade de ter a experiência que eu tive. De verdade. Porque acho que é um dos melhores pagamentos que eu posso levar para minha vida, ver a evolução do meu time. Acho que, cara, tem salário que não paga isso, velho. Não existe. E eu espero que em algum momento da vida de vocês realmente sintam o que eu tô sentindo agora, porque é muito bom, velho. Porque eu peço que vocês construam um bom time, que vocês tenham oportunidade de viver essa troca, esse desenvolvimento mútuo, porque isso é impagável. E se por algum acaso você gostou desse podcast, eu sei que não é fácil de escutá-lo, porque ele foi denso. Talvez um dos podcasts mais densos que eu fiz, pelo nível de construção, de raciocínio, de posicionamento, aqui na Anômalo. Se foi denso e se fez sentido, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, porque para ver que é possível ter uma nova geração no time, é possível construir uma evolução com pessoas novas.
E que se você não está conseguindo fazer isso, é porque ou você não tem bons valores na sua empresa, na verdade não bons, mas valores bem construídos e enraizados, ou na sua equipe, ou você falhou no processo de desenvolvimento, ou além disso, falhou no processo de contratação. Isso é um fato, porque eu falo isso porque eu também falhei, mas eu também acertei, e eu tenho know-how para falar isso, tá? Então eu peço que você entre nessa reflexão, que se esse podcast fez sentido ou vai fazer, se conhece alguém que talvez faça sentido, cara, compartilhe o podcast. Realmente, porque vale a pena. Mesmo que você tenha que ouvi-lo assistindo em doses homeopáticas, lavando louça, no sofá, em caminhadas, enfim, do jeito que for, compartilhe esse podcast, porque o intuito dele, o nosso intuito nesse momento foi realmente transbordar na vida de vocês, trazer reflexões, não converter ninguém, ou seja uma conversão política, econômica ou religiosa, mas foi plantar uma semente para que vocês se tornem pessoas melhores. E não se torna pessoa melhor só aceitando, mas criando reflexão. Então eu peço humildemente que se inscreva no canal, compartilhe, bate no sininho para ter as notificações. E até a próxima.